Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser o segundo essa semana sobre terapias alternativas e pseudociência, porque eu falei que faria uma semana especial devido aos 100 mil inscritos, né? Então, muito obrigada aos quase 120 mil inscritos. Eu fico muito feliz. Em homenagem a vocês que adoram, eu vim falar aqui de um tema super pedido no canal, que é o barras de Access. Sim, isso mesmo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ter, assim, muita coisa. Então, pega a pipoca, senta o café, o que vocês tiverem aí com vontade de comer. Também peço que tirem as crianças da sala. Vou falar algumas palavras que talvez não sejam apropriadas para crianças. Então, o recado foi dado. Já deixa o teu like, já começa a comentar aí de barras de Access, que eu sei que a coisa vai ser uma loucura. Também quero falar, antes de tudo, que o vídeo que eu fiz de react de um moço explicando física quântica, explicando sobre como a ciência provou Deus, foi removido. Ele removeu o vídeo depois do meu react, então fiquei muito feliz. Um pequeno passo ou um grande passo, vocês decidem. Só sei que o vídeo saiu do ar e muitos outros vídeos nesse estilo precisam sair do ar. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ter passagem por conversas com Rasputin, um paranormal russo lá do 1900. Vamos ter extraterrestres, vamos ter falando com moléculas, vamos explicar quem foi o criador do barras de Access e como surgiu barras de Access. E por que não? Falaremos com animais também. O Access Consciousness é uma organização de medicina alternativa fundada em 1995 por Gary Douglas. Propõe muitos benefícios inespecíficos, desde perda de peso até curar doenças, conversar com moléculas e conversar com gravidezes indesejadas, passando por mulheres e seus 3 maridos. No Access, o segredo é que existem 32 barras ou pontos em sua cabeça que, quando tocados suavemente, liberam sem esforço e facilmente qualquer coisa que você não estiver alcançando. Isto de acordo com o manual do Access Foundation. Então, todo este vídeo é baseado em manuais e livros do próprio Access Consciousness, escritos por quem? Ninguém mais, ninguém menos que o próprio criador Gary Douglas. Se formos colocar em outras palavras, é uma espécie de reciclagem de conceitos de chakras e acupuntura de uma maneira mais moderna. Se olharmos a página do Access Consciousness, barras de Access, não encontraremos nenhuma fonte científica, apesar de que no Brasil andam espalhando que existem evidências científicas. Falaremos também sobre isto neste vídeo. Se você estiver se perguntando quem é Gary Douglas, vou explicar, e tudo isso baseado no relato do mesmo, chamado How Access Came to Be. Ele explicou pra gente como o Access surgiu na vida dele. Importante também falar aqui que as pessoas praticantes das barras de Access são chamadas de humanoides e possuem uma definição um pouquinho diferente dos humanos, que somos nós. Também as pessoas praticantes do Access são chamadas de acessórios. Gary Douglas é um ex-agente imobiliário que se saiu muito bem nos anos 90, até mais ou menos 1990. Ele chegava a receber uma quantia de mais de 100 mil dólares ao ano, só que as coisas não foram indo tão bem para ele e ele começou a entrar em falência até o ponto de, mais ou menos no ano de 1993, ele declarar falência e estar devendo para diversos órgãos públicos. E foi coincidentemente nesta época que Gary Douglas descobriu que ele também poderia canalizar espíritos ou extraterrestres. Ele morava em Santa Bárbara, na Califórnia, e naquela época ele começou a analisar como que era a imagem metafísica do lugar. Por metafísica eu digo o que estava acontecendo naquele momento, e ele se deu conta que estava um pouco de moda a coisa de canalizar espíritos. Já a gente fala um pouquinho sobre quem ele canalizou. Gary Douglas foi casado 2 vezes e as 2 ex-mulheres dele são ex-adeptas da Scientologia. Então, se vocês tiverem dúvidas, é um outro culto, uma outra organização religiosa, e ele estava sempre metido aí no meio. Inclusive, uma das melhores amigas dele era uma das grandes líderes da Scientologia. Só que o que aconteceu? Em certo momento, o antigo líder da Scientologia, Ron Hubbard,
ele passou o poder da Scientologia para outra pessoa. E esta outra pessoa começou a fazer alguns tipos de mudanças que não agradou todos os adeptos e muitas pessoas saíram, inclusive as duas ex-mulheres do Gary Douglas e esta melhor amiga dele também. Nesse momento a gente já traça o perfil do Gary Douglas, um ex-agente imobiliário falido, uma pessoa adepta ou ex-adepta da Scientologia, com duas ex-mulheres da Scientologia, melhores amigas, todas deste tipo de ambiente. E aí vocês podem estar se perguntando, ok, mas como ele começou essas barras de Access? Em 1987, Gary Douglas foi numa festa lá em Santa Bárbara e viu um homem canalizando um espírito chamado Bashar. Seria uma espécie de médium. Não sei se eu posso usar a palavra médium aqui, porque eu não entendo muito das pessoas que são espíritas, mas vamos falar canalizador. Ele canalizou um espírito, este homem Bashar, e o Gary Douglas viu aquilo e falou o seguinte: como ele canalizou o Bashar? Eu não sou menos inteligente que ele, eu não sou feio, eu não sou... Palavras do livro How Access Came to Be. Ele disse tudo isso e aí, coincidentemente, ele descobriu que ele também podia canalizar espíritos. E quem ele foi canalizar por primeira vez? Rasputin. Eu acho que muitas pessoas ouviram falar sobre ele, que é uma espécie de mago, pseudocientista, curandeiro russo. Ele começou a canalizar esse espírito e esse espírito de Rasputin começou a falar muitas informações para ele. Douglas mais tarde brincou sobre como foi por sorte que ele não poderia ser um canal para nenhum dos seres angelicais típicos. Douglas não confiava inteiramente em Rasputin, então ele também canalizou um chinês antigo chamado Tia Tsin, um frade robusto e desordeiro do século XIV chamado Irmão George, e aí vem o topo do topo. Ele conseguiu canalizar um grupo de seres alienígenas chamado Novian. De acordo com este documento How Access Came to Be, escrito por Gary Douglas, os Novians, os extraterrestres, quando estavam no corpo dele, faziam com que ele se sentisse muito mal. A pressão sanguínea ficasse diferente, os batimentos, desacelerados, sentia muito frio, era quase um estado de morte. E aí ele falou para esses grupos de alienígenas Novians: eu não quero mais que vocês canalizem o meu corpo porque vocês estão me fazendo mal. Então vocês têm que passar toda a informação de vocês pro Rasputin enquanto eu estiver canalizando o Rasputin. Gente, relembrando, Gregory Rasputin, o místico russo lá que morreu em assassinado, eu acho, em 1916. Inclusive, Rasputin, ele tratava as mulheres tocando nos órgãos genitais das mulheres, beijando-as e fazendo todo tipo de relação sexual que vocês podem imaginar. Esse era o tipo de Rasputin. E aí ele canalizou o Rasputin, e aí os extraterrestres passavam a informação para o Rasputin, que passava para ele. E aí esse grupo de alienígenas, os Novians, eles passaram toda a informação do Access Consciousness. E barras de Access foram todas informações canalizadas por extraterrestres. Gary Douglas aposentou Rasputin há muitos anos atrás. Ele falou que não iria mais canalizar Rasputin, mas existem gravações antigas que os próprios acessórios, que são os integrantes do grupo dele, possuem e mostram como eles ficavam fascinados e maravilhados quando Gary Douglas estava canalizando Rasputin. Inclusive, ele faz sotaque russo e muitas pessoas nas fitas acham aquilo maravilhoso, mas é aquele fake sotaque russo de novela, não é tipo Terra Nostra. Como Rasputin foi um grande sucesso e os alienígenas do grupo Novian passaram todas as informações, Gary entrou neste negócio místico, primeiramente com um grupo chamado Access Energy Transformation. Muitas pessoas, inclusive, comparam o Access Consciousness como uma releitura e uma diluição da Scientologia. E assim, barras de Access foi criado. E agora a gente vai falar do segundo homem que pôde ser o maior dentro da barras de Access, que é Dan Here. Então, se vocês verem fotos de barras de Access, tá sempre o Gary e o Here. Eu não sei exatamente como fala o nome dele, mas enfim. Por volta dos anos 2000, um
quiroprata. Dan é quiroprata. Falam Dr. Dan, mas eu não encontrei informações que ele possui um doutorado. Ele estava à beira do suicídio, sem dinheiro nenhum, a quiropraxia não estava indo bem, ele não tinha dinheiro nem para pagar o apartamento. E foi quando, folheando o jornal, ele viu uma mulher que oferecia o tratamento através das barras de Access. Coincidentemente, esta mulher é enteada de Gary Douglas. O segundo homem do Barras de Access, ele começou a frequentar as aulas e os grupos de Barras de Access, e aí o Gary Douglas viu nele um grande potencial e colocou ele já num nível mais alto. Gary Douglas disse a ele: faça o que você sabe fazer com o meu corpo. Dito isso, Gary conta que após a primeira sessão com Dean, ele teve o seu corpo todo contorcido e foi uma loucura. O segundo homem começou a ter mais e mais aulas. Ele se tornou também um dos grandes dentro do Barras de Access. Também muitas pessoas informam que o Gary Douglas, ele dava vantagens ou privilégios para homens chegarem ao poder. Dean Heer, ele é um homem considerado muito bonito, muito arrumado, fala suave, simpático, consegue falar qualquer assunto com todo mundo e rapidamente ele virou um grande sucesso. Então, Gary Douglas, ele não só escolhe os homens para posições de poder, mas pessoas muito específicas, pessoas muito bonitas, pessoas que chamem a atenção. E de acordo com o relato de muitas mulheres, Dan Heer, o quiroprata, tem mãos maravilhosas que apenas tocando pontos da tua cabeça fazem com que as mulheres tenham orgasmos maravilhosos. Conhecemos então quem é Gary Douglas, como o Barras de Access e o Access Consciousness foi criado através dos alienígenas. Também conhecemos o segundo homem mais poderoso no Barras de Access, braço direito de Gary Douglas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho visto em algumas páginas brasileiras, dizendo que o Dr. Jeffrey Fannin provou cientificamente o poder das barras de Access. Quem é Dr. Jeffrey Fannin? Boa pergunta, pois também não sei. Fui procurar muito e a informação que eu achei foi que ele tem um doutorado em psicologia e um mestrado e bacharel em ciências com especificidade em comunicação de massa. Diz que ele é um especialista em neurociência. Não sei, não encontrei nenhum trabalho dele em PubMed, nenhuma publicação científica. Essa publicação científica que estão dizendo que existe, realmente é numa palestra do próprio Gary Douglas com ele, onde eles mostram fotos que supostamente seriam pessoas que estavam aplicando o Barras de Access e pessoas que estavam recebendo esse tratamento, que teriam áreas do cérebro ativadas e uma cura. Mas toda essa documentação é feita pelo centro do próprio Jeffrey Fannin. Ele tem o seu próprio centro de pesquisa, o estilo Masaru Emoto, e não existe nenhuma publicação que as pessoas possam olhar. Eu procurei todos os sites dele, eu vou deixar aqui os links, LinkedIn dele, tem tudo lá. Também fala que ele é ligado à universidade, ou foi ligado à Universidade do Arizona. Não encontrei nenhuma informação sobre isso para fazer a verificação, então fica a dúvida. É muito fácil tu ter o teu próprio centro, os teus próprios aparelhos, os teus próprios pesquisadores, os teus próprios pacientes e vir com o resultado que tu quiser. Estilo Masaru Emoto. A gente tem uma conclusão e a gente quer provar aquela conclusão. A gente não tem uma hipótese e quer ver se aquela hipótese é verdadeira ou não. A gente já tem a conclusão, a gente precisa provar que ela é verdadeira. Então a gente vai fazer de tudo para provar que ela é verdadeira. Outro ponto importantíssimo que eu achei, que eu queria compartilhar com vocês, é que Gary Douglas e Dean Heer são muito unidos, eles conversam com animais. Gary Douglas tem uma associação de fala com animais e eles também publicaram um livro chamado Falando com Animais, que vocês podem ver aí a capa do livro, onde Gary Douglas está abraçando um cavalo. O cavalo não está entendendo o que está acontecendo, mas ele conversa. E são conversas extremamente interessantes e proveitosas. Vamos falar então de uma polêmica muito grande envolvendo Barras de Access, que seria a sexualização de crianças. Antes disso,
é importante a gente falar que um dos ensinamentos do Barra de Access é que não existe certo e errado, não existe julgamentos, não existe você está fazendo algo errado. Isso não existe. E aí uma fala do Gary Douglas chocou muitas pessoas, onde ele diz o seguinte: crianças pequenas são incrivelmente sexys. Gary Douglas quer levar o Barras de Access para escolas e ensinar para crianças. Eles têm no site até toda uma seção barra de Access para crianças, inclusive com depoimentos de muitas crianças que utilizam as técnicas dele. E uma das grandes técnicas dele é ensinar manipulação para crianças. Gary Douglas disse o seguinte: crianças pequenas são incrivelmente sexys. E se isso fez você recuar, se sua mente foi imediatamente para a sarjeta, então você é um humano. Lembra da diferença no Barras de Access de humano e humanoide. Sexy não significa sexy, não para os acessórios ou adeptos do Barras de Access. É mais uma questão de energia. E as crianças têm isso. E é algo que os pais têm que aceitar. Eles têm que reconhecer que acham seus filhos sensuais no sentido humanoide. Se você está se perguntando o que raios é humanoide, como eu me perguntei, os humanoides estão imersos na consciência, não no julgamento. Eles entendem, eles derrubam as barreiras, os implantes mentais perfurados em seus cérebros há uma eternidade atrás por entidades maliciosas. Eles podem mudar o clima. Isso é um humanoide. Vocês entenderam? Deixa aqui nos comentários, já dá o teu like e vamos continuar esse vídeo. Gary Douglas também disse, abre aspas, os sentimentos de sexualidade dos pais em relação aos filhos podem ser aterrorizantes para estes pais que temem que acabem abusando dos próprios filhos. Essa é uma citação que percorreu o mundo, muita gente criticou, foi removida inclusive do site de Gary Douglas. A imprensa e muitos meios de comunicação foram atrás de uma explicação para esse tipo de informação. E aí, um dos representantes europeus do Barra de Access disse o seguinte sobre esta informação, porque o próprio assessor, a própria assessora do Gary Douglas falou que foi uma informação tirada de contexto. E aí o representante europeu disse o seguinte: sobre as crianças sendo sexy, eu mesmo nunca escutei sobre isso e eu não estou seguro sobre o contexto em que isto foi usado. Quando falamos sobre outros assuntos, muitas vezes nós usamos piadas e fazemos brincadeiras de diferentes coisas em uma maneira cômica para deixar as coisas um pouco mais leves. As pessoas relacionadas ao Barras de Access, quando perguntadas sobre isso, falaram que foi tirado de contexto. Então aqui estão algumas frases na íntegra do manual de Barras de Access. Eu vou deixar aí na tela para vocês as frases em inglês e eu vou traduzir as frases para vocês junto aqui. E aí vocês me deixem aí nos comentários se vocês acham que foi tirado de contexto ou o que isso quer dizer. Tudo é apenas um ponto de vista interessante. Não é certo nem errado, nem bom nem ruim. Se você fizer isso para cada pensamento, sentimento, emoção e ponto de vista que tiver por 6 meses, nunca mais terá problemas pelo resto da vida. É muito interessante quando as pessoas dizem que é tudo relativo, porque tira a nossa responsabilidade se algo ruim acontecer. Existem 3 elementos para criar a base para um bom relacionamento. Todo o resto é apenas um bônus. A pessoa é boa na cama, fornece dinheiro e permite que você faça o que quiser, quando quiser. E você permite que eles façam o que eles quiserem, quando quiserem. As mulheres humanoides são muito melhores tendo 3 homens em sua vida e fazendo sexo com os 3. Um para assistir filmes e dormir, um para ir a eventos formais, e ele é um bom dançarino e socialmente aceitável, e você pode dormir com ele. E o outro que você pode levar para piqueniques e eventos familiares. E ele agirá bem e será bom, e sua família o aprovaria e você poderia dormir com ele. Se sua família é humana e eles não têm dinheiro, você pode se divorciar deles. O único mal que existe no mundo é inconsciência total ou anticonsciência. E aqui é uma brincadeira, né? Porque access consciousness, ou seja, ou tu é a favor ou tu é contra. A manifestação molecular é onde você faz desaparecer algo que existe, novamente falando com as moléculas.
Você pode fazer isso em tumores e gravidezes indesejadas, por exemplo. Agora vem a cereja do bolo das frases. Se isso não fizer sentido lógico para sua mente, seja grato. Nosso ponto de vista no Access é: uma mente é uma coisa perigosa, desperdícia. Se você está pensando, você está fedendo. Saiu uma matéria na televisão, na televisão britânica, onde tem muitos adeptos do Barras de Access, com uma mulher que se identificou como Jane, onde ela conta um pouco da sua experiência no Barras de Access. Jane chegou nos níveis mais altos em 2 anos do Access Consciousness, gastou aí mais de 20 mil libras, em torno de 130, 150 mil reais, chegou a deixar o próprio emprego porque ela estava tão dentro do Access que ela não conseguia sair. Nessa matéria, eles também informaram que lá no Reino Unido existem aulas dos praticantes de Access Consciousness, como tu tem um orgasmo mais proveitoso, e está escrito que nestas aulas as pessoas tocarão em você. É muito inteligente como isto é feito, porque isto não é como um outro culto qualquer. É um controle da mente, é muito mais controle mental e é muito ao estilo: faz o que eu estou te dizendo, mesmo que eu não esteja dizendo. As pessoas pensam que elas são livres, mas mentalmente elas não são livres. Mentalmente elas estão em armadilhas. Muitas pessoas no Access vivem para a próxima classe. Elas geralmente tentam criar o dinheiro para chegar na próxima classe e estão submergidas nisso. As pessoas vivem ao redor do Barras de Access e o único objetivo que elas têm é fazer o dinheiro suficiente para poder ir na próxima classe. Essas são algumas informações que eu encontrei sobre o Barras de Access, informações que eu achei muito relevantes. Se vocês estiverem se perguntando se eu encontrei artigos científicos provando Barras de Access, obviamente a resposta é não, porque o Barras de Access não tem nada de científico, nada que seja realmente algo que possa ser provado, exceto essas pessoas que tentam desesperadamente utilizar técnicas que a gente não confia, metodologia que a gente não confia, para provar essa Barras de Access com slides, e aí as pessoas acreditam, porque tu acredita no que tu quer acreditar. Tu não importa o que eu estiver te falando, tu só vai acreditar naquilo que tu quiser acreditar até o momento que tu decide não acreditar mais. Por isso, no Barras de Access, se você está pensando, você está fedendo, porque a gente não pode utilizar o nosso cérebro, a gente não pode pensar. Agora eu quero trazer para vocês, para encerrar o vídeo, a fala da Alexandra Stein, que ela é escritora e educadora em Londres, especializada em psicologia social do extremismo ideológico. Ela mesma foi participante de um culto secreto lá nos anos 80 ou 90, e hoje ela trabalha para as pessoas não caírem em cultos. E o que ela fala sobre esse tipo de formação? Que geralmente esses cursos desse tipo de técnica são de alta intensidade e podem durar 10 horas por dia ao longo de 3 dias seguidos. Então, na realidade, tu tem uma experiência coletiva, então tu tem aquela euforia coletiva. Ela recomenda que qualquer pessoa, antes de entrar no yoga, no karatê, em qualquer aulinha de inglês, tu tenha certeza que tu faça uma pesquisa na internet, tu veja o que as pessoas estão dizendo e tu tenha certeza de onde tu está entrando. E aí o mais importante que eu quero falar é que ela formulou uma definição, 5 pontos que vocês têm que pensar antes de entrar em qualquer grupo, para saber se vocês não estão caindo num culto, numa seita. Os cultos são iniciados por um líder. Esse líder deve ter carisma para atrair as pessoas e também é muito autoritário. A estrutura dos cultos é muito fechada, hierárquica e isolada. Sua ideologia é apresentada como a única maneira de explicar o universo. Um processo de lavagem cerebral ou persuasão coercitiva é usado. Durante esse processo, os líderes criam um ambiente onde o único espaço seguro e protegido é o grupo.
Como resultado da estrutura e da ideologia, os membros se tornam altamente dependentes do grupo e são exploráveis e controláveis. Você está fazendo parte de um desses grupos? Pense nesses 5 pontos e olhe ao seu redor os ambientes que você está frequentando. E aí ela encerra com uma frase que para mim vai ficar marcada mesmo, que é o seguinte: educação e inteligência por si só não são protetoras. Educação específica sobre como esses grupos funcionam é. Não adianta ter inteligência. Ela falou que o estereótipo de pessoa vulnerável não é assim, que os cultos estão cheios de pessoas super inteligentes, mas que eles não têm conhecimento de como é um culto. Então, esse era o meu vídeo de hoje. A minha informação sobre barra de Axis tá aí. Não é científico, não tem prova científica, foi canalizado por um grupo de alienígenas Novian, através do Rasputin, do russo, do místico russo. Foi uma coisa totalmente criada. Eu vou deixar para vocês pensarem, falarem com os animais, com o cavalo ao redor de vocês, com as plantas. E aí vocês cheguem na ideia de vocês. Se tu não gostou deste meu vídeo, use a lei da atração e mentalize aquele universo onde o meu vídeo não existe e o teu mundo é feito de paz e amor. Deixa aquele like pra gente, like quântico que o pessoal inventou aí. Muito obrigada a todos os mais de 120 mil inscritos. Espero que vocês tenham gostado do Barras de Axis. Terça-feira eu volto com um vídeo novo e maravilhoso sobre outra pessoinha muito interessante neste mundo quântico, tá bom? Super beijo, deixa o like, comenta, compartilha. Gente, sem ódio, porque esse tipo de terapia é de amor. É amor. E muitas vezes vocês me desejam apenas o ódio. Vamos desejar amor, não é mesmo? Então tá, Instagram, Twitter, Bibi Bailas, já estou ficando sem voz. Escute podcast Panoramas, Instagram, Twitter, Panoramascast. Vejo vocês na semana que vem. Até a próxima. Tchau!